Fala pessoal, como é que tá? Vou resolver aqui alguns exemplos que vai ajudar vocês a entenderem bem como resolver questões de equações, beleza? Aqui eu trouxe uma expressão algébrica, na verdade, que ajuda a gente a resolver passo por passo as operações de maneira correta, tá? Então aqui a gente tem essa expressão: abre chaves, abre colchetes, abre parênteses, 3 mais 2 vezes 4, fecha parênteses, menos 5 fecha colchetes, dividido por, abre parênteses, 2 elevado ao cubo, fecha parênteses, fecha chaves, mais 7. A gente vai responder essa expressãozinha aí. Primeira coisa que a gente tem que ver é que ela tem parênteses, colchetes e chaves. A gente sempre vai responder pela ordem que apresenta aí. No caso, primeiro os parênteses, depois os que tiver dentro de colchetes e depois o que tiver dentro de chaves. Isso é sempre tem que fazer isso. Então vamos lá, começando por essa parte aqui, ó. 3 mais 2 vezes 4. Aqui a gente tem duas operações, o mais e o vezes, tá? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que olhar também qual a ordem correta de resolver isso aqui. Por quê? Ó, se eu fizer, começando pelo mais, 3 mais 2 vezes 4, aqui por exemplo, 3 mais 2 vezes 4, vou colocar com um pontinho, vezes 4, eu vou ter o seguinte: 3 mais 2 é 5. E 5 vezes 4, isso aqui é igual a 20. Beleza? Agora, se eu fizer da maneira que é correta, 3 mais 2 vezes 4, eu tenho que começar sempre pela multiplicação. 2 vezes 4 é 8. E eu tenho que colocar esse 3 aqui que eu ainda não usei. 3 mais 8 é 11. Viram que o resultado é diferente? Esse resultado aqui na frente, ele não é certo. Esse resultado, o 11, é o certo, tá? Porque nesse caso a gente usou a ordem correta das operações, tá? E qual é a ordem correta das operações? Ó, ordem das operações. A ordem correta das operações, você sempre vai começar por esses agrupamentos, tá? Ou seja, parênteses, colchetes e chaves. Então, agrupamentos, esse é o primeiro. O segundo será potência, tá? O terceiro será multiplicação ou divisão. E o quarto e último vai ser soma ou subtração. Nesse caso aqui do terceiro e do quarto, você vai responder, se tiver multiplicação e divisão, você vai responder o que vem primeiro, o que vier primeiro, tá? Ou o que você achar melhor. Não tem problema do que você vai responder aqui. Igual aqui no mais e o menos. Não tem problema qual você vai usar o primeiro. Se tiver os dois no caso, né? Mas tem que responder, tem que respeitar essa ordem das operações, ou senão vai dar errado, beleza? Então vamos lá. Voltando aqui para nossa expressão. 3 mais 2 vezes 4. Eu preciso responder primeiro a multiplicação. 2 vezes 4 é 8. Vou usar aqui o 3, que eu ainda não usei, ó, 3 e o mais. Vou colocar aqui na frente, 3 e mais. Como eu ainda não terminei os parênteses, esses números aqui estão dentro do parênteses, eu vou colocar o parênteses, repetir novamente o parênteses aqui. O colchetes e as chaves. Depois do parênteses aqui vem menos 5, fecha colchetes do sinal de divisão. E aqui eu tenho outro parênteses. A primeira coisa que eu tenho que responder da ordem das operações é agrupamentos, certo? E aqui o primeiro objeto é o parênteses, então eu já posso resolver o parênteses também. 2 elevado ao cubo. O que seria o 2 elevado ao cubo? 2 elevado ao cubo é uma potência onde a gente tem o 2 aqui como sendo base e o 3 como sendo expoente. Na potência, a base vai se repetir numa multiplicação a quantidade de vezes que o expoente está mandando. Então vai ficar 2
vezes 2 vezes 2. Isso é potência, tá? Então, é a base, aqui a base 2, se multiplicando pela quantidade de vezes que o expoente está mandando, tá? E aí você vai fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. Ou seja, 2 elevado ao cubo é 8. Posso colocar o 8 aqui sem precisar colocar os parênteses agora. Vou fechar agora as chaves e colocar o mais 7. Beleza. Agora eu vou começar tudo de novo. Onde estão os parênteses? Aqui a gente tem parênteses para resolver. 3 mais 8, 11. Não tem mais nada para eu resolver dentro dos parênteses. Então não preciso mais colocar ele, tá? O restante eu vou descer. Então, fecha colchetes e fecha chaves. Aqui eu vou colocar o menos 5, que eu ainda não usei. Vou fechar os colchetes, colocar o sinal de divisão, 8, fecha chaves, mais 7. Voltando agora para o início, eu vou olhar onde tem o próximo. Não tenho mais parênteses. Agora eu tenho que resolver o quê? Os colchetes. Então vamos lá. 11 menos 5, eu vou ter aqui 6. Não tem mais nada para responder dentro do colchetes, tá? Então, eu não preciso mais copiar ele. Vou colocar as chaves. Então, chaves aqui. Vou colocar o sinal de divisão, que vem logo depois. Dividido por 8, fecha chaves, mais 7. O próximo aqui agora é resolver as chaves. 6 dividido por 8. Aqui, fazer de cabeça fica um pouco mais complicado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a divisão daquela forma que a gente já conhece. 6 dividido para 8. Como o 6 ele é menor do que o 8, se eu multiplicasse o 8 vezes 1, já daria 8. E não vai servir para a gente, porque o 6 já é menor. Então, eu preciso multiplicar o 8 por 0, certo? Porque 0 vezes 8 é 0, tá? E aí, no caso, sobraria 6 da mesma forma. Vou passar a vírgula aqui. E agora, quando eu passei a vírgula, eu posso colocar um zero bem aqui. Vai ficar 60, tá? E aí eu vou procurar um número que multiplicado por 8 vai dar algum outro número próximo a 60, tá? Então, se eu multiplicar aqui, ó, eu já sei que, por exemplo, 8 vezes 8 é 64. Passou um pouquinho. Então, eu posso fazer 8 vezes 7. Se 8 vezes 8 é 64, eu posso tirar 8, né? Porque agora estou multiplicando por 7, e isso vai dar 56. 60 menos 56 sobra 4. Como aqui a gente já usou a vírgula, eu não preciso mais adicionar nada. Eu posso simplesmente colocar o zero bem aqui. Agora eu vou procurar novamente. Qual o número que multiplicado por 8 eu vou ter próximo ou igual a 40? Então, sabendo a tabuada, é só fazer o 8 vezes 5, que é 40. E eu vou fazer 40 menos 40, que é 0. Ou seja, 6 dividido por 8 é igual a 0,75 mais 7. Agora aqui eu só tenho a operação de soma, então eu posso fazer 0,75 mais 7 é 7,75. Beleza? Essa aqui é uma expressão do que vocês já vão encontrar também na lista de vocês, tá? Equações. Vamos para o próximo exemplo. Resolver essa operação. Aqui novamente a gente tem soma, parênteses, multiplicação e divisão. Vamos começar pela ordem correta das operações. Lembrando que, na ordem correta das operações, o primeiro é o agrupamento, segundo é potência, terceiro, multiplicação e divisão, quarto, soma ou subtração. Então vamos lá. Já de cara aqui a gente tem que responder primeiro os parênteses, tá? E aí temos um problema. 3 sobre 4 mais 1 sobre 2. Quando
Quando é soma ou subtração de duas frações, eu preciso olhar para o denominador, tá? Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho o denominador 2. Eles são diferentes. Quando eles são diferentes, eu preciso pensar em uma forma de deixar os dois denominadores iguais. Como 4 é múltiplo de 2, então eu posso pensar em um número que eu posso multiplicar o 2, que vai dar o 4. Né? Nesse caso, se eu multiplicar o 2 vezes 2, eu vou ter 4. Tudo que eu faço embaixo, eu vou fazer em cima. Eu vou fazer aqui no rascunho. Ó, então eu tenho aqui 3 sobre 4 mais 1 sobre 2. A gente já viu que o 4 é múltiplo de 2, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar e multiplicar o 2 por 2. Só que tudo que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. Ok? Então, vai ficar assim. Nós temos já o 3 sobre 4, não vai mudar nada, mais 2 vezes 2 é igual a 4. E 1 vezes 2 é igual a 2. Essa fração aqui em azul representa a mesma coisa, o mesmo número do que 1 sobre 2. É a mesma coisa, mas escrito com números diferentes. Quem quiser pode até tirar a dúvida aí com a calculadora ou fazer mesmo a divisão da forma que a gente fez no exemplo anterior. Agora que a gente tem denominadores iguais, 4 e 4, a gente repete o denominador e faz a operação com os numeradores. 3 mais 2, 5. 5 sobre 4. Logo, 3 sobre 4 mais 1 sobre 2 é 5 sobre 4. Não tem mais nada para fazer no parênteses, não precisa mais copiar ele. Vezes 5 sobre 6 dividido por 2 sobre 3. 2 sobre 3. Tudo bem? Vamos lá. Agora eu tenho aqui a operação de multiplicação e a operação de divisão. Lá nos agrupamentos, a gente viu que, aliás, na ordem das operações, a gente viu que quando é multiplicação ou divisão, eu simplesmente vou responder o que vier primeiro, ou o que eu quiser responder. Não tem problema nenhum, tá? Então, vou voltar aqui. Vamos fazer a multiplicação primeiro. A multiplicação de duas frações, a gente faz multiplicação direta, numerador com numerador e denominador com denominador. 5 vezes 5 é 25. E 4 vezes 6 é 24. Beleza? Então, essa multiplicação dessas duas frações deu essa outra fração aqui. Vou copiar o resto. Dividido por 2 terços. Certo? Aqui agora a gente tem uma divisão de duas frações. Como que a gente pode fazer isso? A gente vai fazer. Vamos copiar a primeira fração, 25 sobre 24, e multiplicar. Veja que eu troquei a divisão, agora eu vou fazer a multiplicação pelo inverso da segunda fração aqui. Ó. Eu não tenho 2 sobre 3? Agora vai ficar 3 sobre 2. Veja que agora a gente não tem mais uma divisão, agora a gente tem uma multiplicação. Tendo a multiplicação, a gente já viu que a gente vai fazer a multiplicação direta do numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Então vamos lá. 25 vezes 3 é 75. E 24 vezes 2 é 48. E essa aqui é a resposta desse segundo exemplo. Tá? Vamos para o próximo. Simplifique a fração. Temos aqui então a fração 60 sobre 84. Para simplificar a fração, a gente vai sempre ficar dividindo pelos números primos.
E aí eu vou lembrar aqui, números primos eles são infinitos, então eu vou colocar os primeiros. O número 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Beleza? São os números que eles só podem dividir por ele mesmo e pelo número um, tá? Então vamos lá. O primeiro número primo é o 2. A gente vai ver 60 divide por 2? Sim. 84 divide por 2? Sim. Se os dois são divisíveis por 2, aí eu posso simplificar. Então, ó, 60 dividido por 2 e aqui 84 dividido por 2. 60 dividido por 2 é 30. E 84 dividido por 2 é 42. Vou voltar novamente a ver se os dois números podem ser divididos por 2. Eles são pares. Ó, o 30 é par e 42 é par. Então, eles podem ser divididos por 2 novamente. Então, vou colocar novamente, dividido por 2. 30 dividido por 2 é 15. E 42 dividido por 2 é 21. Novamente, vamos olhar o 2. O 15, ele não divide por 2. E o 21 também não divide por 2. Então, não posso mais usar o número 2. Agora, eu vou usar o número 3. O 3 divide por 2, por 3. O 15 divide por 3. E o 21 também divide por 3. Então, eu posso colocar lá. 15 divide para 3 e 21 divide para 3. 15 dividido para 3 é 5, porque 5 vezes 3 é 15. E 21 dividido para 3 é 7, porque 7 vezes 3 é 21. Então, vou colocar aqui 7. Agora, note que eu tenho o 5 sobre 7. O 5 e o 7 são números primos. Olha aqui, o 5 e o 7. O que tem a ver? Tem a ver que o 5 só pode ser divisível por ele mesmo e pelo número 1, e o 7 também só pode dividir por ele mesmo e pelo número 1. Logo, a gente não tem nenhum outro número que a gente pode fazer a divisão para diminuir ainda mais, para simplificar ainda mais essa fração, a não ser que seja o número 1, que não vai mudar nada as nossas contas, tá? Então, simplificação de fração é justamente isso. Vamos lá. Próximo exemplo. Resolva a potência. Nesse caso aqui, a gente tem, abre parênteses novamente, 1,5 elevado ao quadrado, vezes 2 sobre 3 elevado ao quadrado, fecha parênteses. Tudo isso que está dentro desse primeiro parênteses aqui do meio, está elevado ao cubo. E fecha parênteses para isolar toda a nossa expressão. Então vamos lá. Eu vou responder aqui primeiro, lembrando da ordem de operação, começa com parênteses. Então vou olhar aqui para dentro do parênteses. Depois de olhar para dentro dos parênteses, eu vou responder, aqui no caso, qualquer um desses dois aqui. Esse parênteses aqui é só para isolar, falando que toda a fração está elevada ao quadrado. Então eu posso responder as duas de uma vez se eu quiser. Ó, 1,5 ao quadrado. Eu ainda não sei de cabeça. Então, vou fazer a conta. 1,5 vezes 1,5. Ao quadrado quer dizer que a base está se repetindo na multiplicação duas vezes. Tudo bem? Então, vamos lá. Na multiplicação de números com vírgula, a primeira coisa a se fazer é esquecer que tem a vírgula. E faz a multiplicação normal. Então, vamos lá. 5 vezes 5 é 25. Então, coloco o 5 aqui embaixo e o 2 lá em cima. 5 vezes 1 é 5. 6, 7, mais 2. Agora eu vou com o próximo número aqui, ó. 1 vezes 5 é 5. Vou seguir a linha do 1 aqui, ó. Vou seguir na linha do 1 e colocar o resultado, 5. 1 vezes 1 é 1. Então eu vou colocar aqui na próxima casa. Aqui eu vou fazer a soma normal. 5 mais nada, ou eu posso colocar um zero aqui se eu quiser, não tem problema algum. 5 mais 0 é 5. 7 mais 5 é 12. Vai 1. E 1 mais 1 é 2. Deu 225, mas aqui ainda não acaba. Agora a gente precisa lembrar da vírgula que tem aqui.
a gente vai contar quantas casas eu tenho depois da vírgula em cada número. Então, aqui, 1,5 eu tenho uma casa depois da vírgula. Aqui embaixo também eu tenho uma casa depois da vírgula. Então, eu tenho uma, duas casas depois da vírgula. Eu vou vir aqui embaixo, depois do último número aqui, e vou contar contando as casas. Ó. 1, 2. A nossa vírgula vai ficar exatamente aqui, ó, nessa região. Então, 1,5 vezes 1,5 é igual a 2,25. Então, eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui eu já calculei, é igual a 2,25. Vezes, talvez aqui, eu vou colocar até com a bolinha, melhor, para não confundir. 2 sobre 3 elevado ao quadrado. Vou fazer da mesma forma. É potência, eu tenho que pegar a base e repetir ela numa multiplicação pela quantidade de vezes que o expoente está mandando. Então, 2 sobre 3, tudo isso elevado ao quadrado, é a mesma coisa de eu fazer 2 sobre 3, que é a nossa base, vezes 2 sobre 3. Uma, duas. Repetiu duas vezes aqui no expoente. Vamos lá. Multiplicação de frações. Eu respondo direto. 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 3, 9. Ou seja, isso aqui é 4 sobre 9. Aqui é 4 sobre 9. Não vou colocar 4 sobre 9 aqui ainda não. Por quê? Notem que aqui eu tenho um número com vírgula e aqui seria uma fração. Eu vou transformar tudo para número com vírgula, para ficar um pouco mais tranquilo para mim. Então, 4 sobre 9, eu vou fazer a divisão. 4 dividido para 9. Como 4 é menor do que 9, eu vou colocar o zero, uma vírgula, e aqui eu adiciono um zero. Qual o número que eu multiplico o número 9 e vai dar próximo ou igual a 40? Então, vai fazer assim, ó. 9 vezes 5 é 45, então passou. Ou seja, vai ser 9 vezes 4. 9 vezes 4 é 36. 40 menos 36 sobra 4. Aqui novamente posso colocar o zero sem nenhum problema, porque eu já adicionei a vírgula. E vou pensar novamente, qual o número que eu multiplico 9 que vai dar próximo ou igual a 40? A gente já sabe que é o 4, que vai dar 36 e vai sobrar novamente o 4. A gente já pode observar que sempre vai acontecer novamente esse 4. Ou seja, aqui vai sempre se repetir 4, 4, 4 infinitas vezes, sem mudar. Logo, esse número aqui ó, é 0,4 com a barrinha em cima. Tá? Então, eu já vou trocar direto aqui. Ó. 2 sobre 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4 sobre 9, só que 4 sobre 9 é 0,4 barra. 0,4 barra. E vou fechar os parênteses, porque ainda não resolvi a multiplicação aqui dos parênteses. Fechei parênteses. Aqui fora desse parênteses eu tenho ao cubo. Tá? Então, coloco o 3 ali e fecho esse outro parênteses. Vou fazer essa multiplicação aqui. Ó. 2,25 vezes 0,4. Nesse caso aqui, eu não vou considerar a repetição desses números 4 aqui. Ó. Eu vou considerar que 4 sobre 9 é igual a 0,4 para facilitar no meu cálculo. Então, 2,25 vezes 0,4. Quando é multiplicação, eu não preciso me importar se a vírgula não está embaixo de outra vírgula. Eu posso fazer normal. Esquece as vírgulas e vamos fazer a multiplicação normalmente. 4 vezes 5 é 20, fica o 0 e vai o 2. 4 vezes 2, 8, 9, 10. Fica o 0 e vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Agora, com 0 é na segunda casa, então minha resposta vai ficar sempre aqui. 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 2 é 0 e 0 vezes 2 é 0 novamente. Aqui eu posso adicionar um 0 sem problema algum e vou somar. 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0, 9 mais 0, 9 e nada mais 0 é 0. Agora eu vou contar as minhas casas que eu tenho depois da vírgula. No primeiro tenho uma, duas.
E no segundo eu tenho 1. 2 mais 1, 3. Então, eu vou vir aqui depois do último número e vou contar. 1, 2, 3. Ou seja, a minha vírgula vai ficar bem aqui. 0,9. Então, a multiplicação de 2,25 vezes 0,4 é 0,9. Então, aqui eu já sei que é 0,9. Vou fechar os parênteses porque eu tenho uma potência aqui fora. Então, eu sei que 0,9, tudo isso aqui está elevado a 3. E vou fechar esse outro parênteses só por questão de organização mesmo. Agora eu vou fazer 0,9, né? Não é 0,9 elevado a 3? Então, a base vai se multiplicar por 3 vezes. Então, vai ser isso aqui. Vou fazer aqui. 0,9 vezes 0,9. Vamos lá. Aqui a gente já está fazendo duas, ó, essa e essa. 9 vezes 9 é 81. Vai o 8. 9 vezes 0, 0. Mais 8, 8. 0 vezes 9 é 0. Continua aqui embaixo do 0, aqui. 0 vezes 0 é 0. Faço a soma. 1. Aqui eu posso colocar o 0. 1 mais 0 é 1. 8 mais 0 é 8. E nada mais 0 é 0. Vou novamente contar as casas. Eu tenho uma, duas aqui embaixo. Então, aqui eu vou contar depois do 1. Ó, uma, duas. Coloquei a vírgula. 0,81. Agora eu vou novamente. 0,81 vezes 0,9. 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 8 é 72. Vai o 7. 9 vezes 0, 0. Mais 7, 7. 0 vezes 1, 0. Aqui embaixo do 0. 0 vezes 8 é 0. E 0 vezes 0, 0. 9 mais nada é 9. 2 mais 0 é 2. 7 mais 0 é 7. E 0 desce aqui. Vou contar as casas decimais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou colocar a vírgula bem aqui. Ou seja, 0,9 elevado ao cubo é a mesma coisa que 0,729. Eu já não preciso mais colocar os parênteses, porque eu já resolvi tudo. Essa aqui é a resposta dessa nossa expressão. Próximo exemplo. Vamos lá. A área de um retângulo, desse retângulo verde, é de 36 centímetros. Tá? Então, está aqui 36 centímetros. E representa 40% da área total de um quadrado amarelo, ou seja, desse nosso quadrado amarelo aqui. Vamos tentar interpretar isso aqui primeiro. Esse quadrado verde, ele tem uma área de 36, esse retângulo verde tem uma área de 36 centímetros quadrados. E esses 36 está representando 40% da área total desse quadrado amarelo. Isso significa que eu tenho uma área total desse quadrado amarelo, ele está aqui todo aqui, ele é todo isso aqui. Esse quadrado amarelo é tudo isso. Só que de toda a área dele, 40% do que representa ele é esse retângulo verde, tá? E aí está perguntando, qual é a medida do lado do quadrado amarelo? Não está falando que é 40% da área total do quadrado amarelo? Então, eu vou chamar de a nossa área do quadrado amarelo. Vou colocar Azinho. Área amarelo. Tudo bem? E aí está falando da área total do quadrado amarelo, não é? Então, é 40% da área do quadrado amarelo. E aqui eu vou multiplicar por 40%. Tá? Vou multiplicar por 40%. Isso, ó, a área total do quadrado amarelo, do retângulo amarelo, vezes 40%, tem que ser igual a 36. 36 centímetros. Eu não preciso colocar os centímetros aqui. Então, vamos calcular isso aqui. Bem, a área do retângulo amarelo eu ainda não sei qual é, e vou deixar ela quietinha ali. Vezes 40%, eu vou escrever isso aqui em forma de fração.
40% é a mesma coisa que 40 dividido por 100. Até na leitura já leva isso aqui, ó, 40%, 40 por 100. Beleza, escrevi em fração, igual a 36, sempre mantendo a igualdade. Agora, 40 dividido por 100, eu vou pegar e transformar isso aqui em número decimal, tá? Então, 40 dividido por 100. Logo, a gente já vê que o 40 é menor que o 100, então posso colocar um zero e vírgula. Aqui eu adiciono zero. 400 dividido por 100 é 4 vezes 100, que é 400. Então, 400 menos 400 é zero. Logo, 40 dividido por 100 é 0,4. Então, aqui, ó, ficou 0,4. O restante eu vou copiar novamente. A área do retângulo amarelo vezes 0,4, que representa o nosso 40%, é igual a 36. Eu vou querer deixar a área do retângulo amarelo sozinha desse lado da igualdade aqui, no primeiro membro. Eu quero deixar ele sozinho aqui. Eu quero tirar esse 0,4. Como que eu vou fazer isso? Para eu tirar esse 0,4 daqui, eu preciso ver qual a operação que ele está fazendo aqui. Ó, aqui a operação dele está sendo multiplicação. A operação que é contrária da multiplicação é a divisão. Portanto, eu vou dividir este lado aqui, ó, tudo esse lado, por 0,4. Só que lembra que é uma igualdade, lembra da balança. Tudo que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro. Então, aqui eu também vou dividir por 0,4. Certo? Área do retângulo amarelo vezes 0,4 dividido por 0,4 é um número dividido por ele mesmo. O número dividido por ele mesmo é 1, que vai ser igual a 36 sobre 0,4. Qualquer número multiplicado por 1 é esse mesmo número, tá? Então, vou vir aqui para cima, ó. A área do quadrado amarelo vezes 1 é também a área do quadrado amarelo, tá? Então, isso aqui vai ficar igual a 36 sobre 0,4. Vou fazer essa divisão aqui também. 36 dividido por 0,4. Essa fração aqui ela já é um pouco mais diferente, essa divisão, porque a gente tem um número inteiro e a gente tem aqui um número com vírgula. O que a gente pode fazer para tirar essa vírgula? O 0,4 ele tem apenas uma casa que está depois da vírgula. Significa que se eu multiplicar ela por 10, isso aqui vai ficar, a vírgula vai andar uma casa e isso aqui vai ser igual a 4. Então, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou multiplicar por 10, ó, embaixo e também em cima. Tudo que eu faço embaixo eu tenho que fazer em cima. Ou seja, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 360. Então, vou substituir essa nossa conta aqui, ó. 360 dividido para 4. Ficou muito mais tranquilo de resolver agora. A gente manteve a proporcionalidade da fração, mas facilitou o nosso cálculo. Aqui é um 360. Beleza. 3 é menor do que 4, então vou pegar os dois primeiros números. 36 dividido por 4. Qual é o número que eu multiplico pelo 4 que vai dar 36? A gente já viu que é o 9. 9 vezes 4 é 36. 36 menos 36 é 0. Desce o 0. Qual o número que eu posso multiplicar o 4 que vai dar 0? É o 0. 0 vezes 4 é 0 e 0 menos 0 vai dar 0. Ou seja, 36 dividido por 0,4 é a mesma coisa que 360 dividido por 4, que é 90. Logo, a área do retângulo amarelo, tá, é igual a 90 centímetros quadrados. Lembrando que a gente tinha centímetros quadrados. Tudo bem? Então, esse aqui é mais um exemplo aí. Agora vamos para o próximo exemplo, que é o exemplo
do quadrado mágico. O quadrado mágico é o seguinte: a gente tem as linhas, tá? Nós temos as linhas aqui. Temos também, né, todas as linhas aqui. Temos as colunas, aqui, aqui e aqui. E temos também as diagonais, que são esta e esta aqui. Tudo bem? Então, são essas linhas aqui. Linhas, colunas, tá? E as diagonais. Beleza? Ok. O quadrado mágico é o seguinte: a soma de todas as linhas, de todas as colunas e todas as diagonais precisam dar o mesmo valor, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse um quadrado mágico onde eu tivesse quatro lugares para colocar número. Se eu colocasse número 2 em todas elas, é o seguinte: nessa linha aqui, 2 mais 2 é igual a 4. Na segunda linha, 2 mais 2 também é igual a 4. Na primeira coluna, 2 mais 2 é igual a 4. E na segunda coluna, 2 mais 2 é igual a 4. Nessa diagonal, 2 mais 2 é igual a 4. E nessa diagonal, 2 mais 2 também é igual a 4. Note que todos os lados que eu somei deu o mesmo resultado, que é 4. Ou seja, esse quadrado aqui é realmente um quadrado mágico. Então a gente vai ter que encontrar o x aqui que que realmente faça esse quadrado ser mágico, beleza? Então vamos lá. O que a gente precisa ver é lembrar daquelas aulas da aula da balança, onde a gente tinha, por exemplo, um pote de mel, outro pote de mel, um peso de 50 gramas, por exemplo, e isso ficava na mesma, no mesmo peso com um pote de mel e um peso de 200 gramas, tá? Nota que eu tinha duas coisas, duas incógnitas, dois valores que eu não conhecia, e aqui eu tinha um, tá? Vamos tentar sempre fazer isso, deixar este lado com mais incógnitas ou mais partes desconhecidas do que esse outro lado. Então vamos, por exemplo, escolher essa aqui, ó. Essa última linha que tem x e x, então aqui nós temos duas, e vou escolher essa primeira linha aqui, ó, que eu só tenho uma incógnita, que é o x. Então vou somar tudo isso aqui, ó. X mais 9 mais x mais 4, x mais 4 mais 16. Vai ter que ser igual, ou seja, vai ter que ter o mesmo valor, vai ter que ser igual a essa primeira linha aqui, ó, 10 mais 17 mais x mais 7. E aí agora eu vou juntar os termos semelhantes, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho a parte literal é x e o único que eu tenho também parte literal é x, esse x aqui. X mais x é 2x. Imagina assim, como se fosse uma maçã, então aqui. Maçã mais maçã, isso são duas maçãs, então 2x ou duas maçãs. Agora eu vou juntar os outros termos semelhantes, que são os termos que não têm parte literal. É o 9, o 4 e o 16. Então vamos lá. 9 mais 4 é 13 e 13 mais 16 é 29. Então, portanto, mais 29. Igual 10 mais 17 é 27. Aliás, né, vamos juntar a parte literal. A parte literal aqui é só o x, vou colocar o x aqui. E agora eu vou juntar a parte não literal, que é a parte numérica. 10 mais 17 é 27 e 27 mais 7 é 34. Certo? Agora, eu vou tentar tirar esse x daqui e deixar o x apenas desse lado aqui. Ó. Vamos lá. Eu tenho duas maçãs desse lado e uma maçã desse lado. Para eu manter a igualdade, manter o mesmo peso, eu preciso tirar uma daqui e uma daqui.
Tiro dos dois lados. 2 maçãs menos uma maçã, sobra uma maçã. Mais 29 aqui, que eu não usei o 29, é igual. Eu já tirei essa maçã daqui, então ela foi embora. Aqui vai ficar 34. Agora eu quero tirar esse peso aqui, ó, de 29. Para eu tirar, eu tenho que subtrair ele, tá? Então vai ficar x mais 29, só repetir aqui embaixo. E aí, como eu quero tirar, eu tenho que fazer menos 29. Só que o que acontece? Aqui eu tenho uma igualdade. Tudo que eu faço de um lado, eu sou obrigado a fazer do outro. Então, 34, tá? Menos o 29, que eu tirei desse outro lado aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó. O x aqui eu não mexi, vai continuar aqui embaixo. 29 menos 29 é zero, então não precisa colocar. Igual 34 menos 29, isso aqui é 5. Tá? Ó, 29, 30, 31, 32, 33, 34. São 5. Ou seja, se eu substituir o x por 5, eu vou acabar encontrando um quadrado mágico aqui. Então, onde tiver o x, ó, onde tiver x, eu vou substituir por 5 e vou montar um novo quadrado mágico aqui, ó. Vamos lá. Agora, eu vou fazer a soma, não, eu vou resumir esse quadrado aqui, tirar essas incógnitas, onde tiver o x, eu vou fazer o 5 e fazer as contas. Então, vamos lá. 10, não tem nada para fazer, coloco 10 aqui. 17, x mais 7. O x vale 5. 5 mais 7 é igual a 12. 15, nesse aqui. X mais 8. 5 mais 8. 5 mais 8 é igual a 13. 11. X mais 9. X mais 9, na verdade eu tenho 5 mais 9. Isso é 14. X mais 4, na verdade eu tenho 5 mais 4, que é 9. E o 16 aqui por último. Vamos verificar se realmente é um quadrado mágico? Primeira linha. 10 mais 17 é 27. 27 mais 12 é 39. Segunda linha. 15 mais 13 são 28. 28 mais 11 também é 39. Terceira linha. 14. Aqui é só 9, né? 14 mais 9 é 24. Aliás, 24 não. É 23. 23 mais 16, 39 também. Vamos olhar a coluna. 10 mais 15 é 25. 25 mais 14, 39. Aqui, 17 mais 13 é 30. Mais 9, 39. 12 mais 11 é 23. 23 mais 16, 39. E só falta agora as diagonais. 10 mais 13 é 23, 23 mais 16 é 39, e aqui agora a diagonal. 12 mais 13 é 25, 25 mais 14 também é 39. Logo, se eu substituir por x, eu realmente vou ter um quadrado mágico. Aqui na questão que eu passei para vocês, a gente tem esse quadrado mágico aqui, certo? Não vou resolver ele agora, mas vou dar uma ideia. Se a gente colocar na equação esta linha que tem aqui essa incógnita e essa incógnita, a gente já tem duas, certo? Vamos usar esta linha que tem duas e esta outra linha que tem duas e montar a equação. Aliás, essa aqui só tem uma, né? E vamos montar a equação e resolver da mesma forma que a gente resolveu esse aqui. E também vai ser possível encontrar o valor de x para que isso realmente seja um quadrado mágico. Espero que dê tudo certo nos estudos de vocês. Boa sorte, e bons estudos.